E aí, meu povo? Salve, 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 mil vezes salve, minha querida nação concurseira. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quê? Para um novo encontro. Vamos chegando? Vamos chegando? E aí, vamos subindo, vamos entrando, vamos chegando, porque é importante. É importante que você chegue, é importante que você baixe o material, é importante que você esteja psicologicamente bem preparado, né? Porque assim, sempre que a gente tiver um encontro, pode ter certeza, vem coisa boa. Vem coisa boa porque as questões aqui serão extremamente bem selecionadas. Nosso encontro é para resolução de questões, né? No último encontro aí, vamos chegando, pessoal, entrando aí na live. Não sei se você está lembrado. No nosso último encontro, a gente falou sobre colocação pronominal. Deu para perceber, não foi, pessoal? Deu para perceber como é ampla, né, a análise do emprego do pronome oblíquo átono dentro de uma frase. Espero que você tenha percebido, espero que você tenha entendido, espero que você tenha revisado e principalmente anotado. Tá certo? A live anterior, ela vai ficar por um tempo disponível, depois ela vai para a plataforma. A mesma coisa vai acontecer com esta. Se você ainda não anotou a nossa agenda, espero que você anote agora de uma vez por todas. Nós vamos ter, no mês de setembro, outros encontros. Então anote aí, ó. Nós vamos ter um encontro dia 11, com crase. Nós vamos ter um encontro dia 13 com pontuação. Nós vamos ter outro encontro dia 18 com relações sintáticas de um período simples. Anote para você não esquecer. Dia 20, coordenação e subordinação. Tá lá no meu Stories. O meu Stories tem lá essa publicação. No feed também, creio que tenha lá no meu Instagram essa publicação com todas as informações. Mas é bom você anotar aí, deixar no seu material para se programar para a próxima aula, principalmente com o assunto, né? Para revisar. Porque você sabe que aqui o nosso objetivo é trabalhar questões. Mas é aquele trabalho, né, detalhado, aquele trabalho que vai envolver, obviamente, uma análise teórica. Mas o foco é esquema de resolução de questões. E aí você escolhe qual é o melhor assunto, qual é o assunto que você tem dificuldade. Se quiser assistir a todas, seja bem-vindo. É um prazer estar com você, mas é importante que você supra as lacunas, tá certo? E aí, concluindo aqui, dia 29, análise de texto, né, interpretação, compreensão, coesão, tipologia. E o nosso último encontro do mês de setembro, dia 27/9, flexões de tempo, modo e voz do verbo. Então, mais uma vez aí, para você que anotou, anota. Este é o nosso segundo encontro. Espero que você usufrua bem dele, espero que você saboreie as informações, porque pode ter certeza que tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar. Muita coisa boa mesmo. Perfeito? Então vamos lá, vamos chegando, tô esperando o pessoal chegar, tá certo? Vamos, pessoal, vamos chegando, porque isso é importante, né? Eu sei que às vezes você tá esperando, né, um concurso aparecer, mas assim, conselho, se prepare antes. O importante é você estar com foco antes. Eu já vi muita gente se preparar quando o edital sai e o psicológico fica abalado. Então é um conselho que eu dou, não espere o edital sair. Ah, professor, já saiu. Melhor ainda. Ah, professor, saiu e eu tenho 2 meses de preparação. Bacana, você está folgado. Ah, professor, saiu e eu tenho 1 mês, 45 dias. É corrida contra o tempo. É corrida contra o relógio, melhor. Agora, se o seu edital não saiu, pode ter certeza que ele vai sair. Então, se você se preparar bem, pode escrever. Vai fazer uma grande diferença. Então vamos lá. Vamos começar? Eu vou soltar a vinheta e depois que eu soltar a vinheta a gente vai começar, tá bom? Imprime o material, beleza? Se não imprimiu, bota o tablet do lado, começa a fazer suas anotações, pega caneta, papel, caderno, seja lá o que for. Vai ter muita anotação boa pra gente trabalhar. É um assunto bacana, é um assunto que cai muito e não é um assunto difícil. Concordância verbal não é difícil. Qual é o problema da questão da concordância verbal? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A forma como a banca cobra. Porque não é difícil, você passa a vida toda estudando concordância verbal, mas por que eu ainda tenho um problema em analisar corretamente uma questão de concordância verbal? Sabe por quê? Porque eu não tenho a base da concordância verbal. Análise de sujeito e de verbo. Mas vamos soltar a vinheta para a gente começar de verdade e trabalhar todas as questões pormenorizadamente. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar, viu? Olá?
Bem, meu povo, vamos de verdade. Agora vamos engrenar a primeira e só parar no final do trajeto. Nós vamos falar hoje, como eu estava conversando com vocês, sobre concordância verbal. Isso eu já havia conversado na última aula. Avisei a vocês no nosso último encontro sobre colocação pronominal. Na nossa primeira análise, colocação pronominal foi importante. Nesse caso agora, concordância, para você entender este assunto, você precisa ter visto alguns outros. Você precisa, na nossa aula, lá na plataforma, você precisa do nosso cronograma, ter acompanhado os pré-requisitos, porque sem pré-requisito fica difícil. Deu para sentir na aula passada, né? Na aula passada, a gente falou muita coisa que não estava necessariamente no assunto colocação pronominal. Mas é importante você ter assistido às outras aulas. Mas é importante você ter acompanhado as outras resoluções, os outros assuntos, porque português é uma engrenagem. E para hoje, nós vamos falar de concordância verbal, você já sabe, é um assunto que, sinceramente, é muito batido. É um assunto extremamente batido. Eu nunca vi uma prova de concurso sem concordância verbal. Nunca vi. Mas daí qual é o problema? Porque ela ainda é a pedra no sapato. Porque provavelmente eu estudo errado. Estudo errado. Vou ser sincero, estudar errado é um problema. E concordância verbal? Muita gente estuda errado. Mas, professor, e como é que eu estudo errado se eu estudo pela gramática? Aí onde está o problema. Eu costumo brincar e dizer que língua portuguesa, na prática, a teoria é outra. Eu tenho que saber aplicar a teoria da gramática na prática, na minha questão. Se eu não souber, pode ter certeza, não vai servir. Até porque o assunto concordância verbal é cheio de regras. Com certeza absoluta, você já deve ter decorado aí inúmeras regras de concordância verbal e às vezes quando você pega a sua questão, não cai uma das regras que você decorou. E por quê, professor? Porque eu preciso entender a base da concordância verbal. Então, antes de a gente começar a trabalhar as questões do material, do seu material, você pode me acompanhar aí na tela? Você tem um resumo, um pequeno resumo sinóptico, né? Dos pontos mais importantes de concordância verbal. Acompanhe comigo aí. Você tem aí regras gerais de concordância verbal. Você pode dar uma geral aí comigo. Você tem sujeito simples, sujeito composto, algumas regrinhas de sujeito composto. Você tem os casos especiais, as regras especiais de concordância verbal e ó, acabou. Acabou. Só tem isso, professor, concordância verbal? Não, gente, concordância verbal tem muito mais coisa. E porque eu só tenho isto aqui, você está vendo na sua tela, no material? Porque você só precisa do que está no material. É isso. Você só precisa do que está no material e vou ser sincero. Nem tudo que está no material você vai precisar. Sabe por quê? Porque eu preciso entender que às vezes não, 90% das questões de concordância verbal costuma cair a regra básica. A regra básica. Não é a análise daquelas regras mais de, menos de, grande parte de, aquilo cai, pode cair, beleza. Mas o cerne da questão, a lógica, a inteligência da questão está no base, está na base, está no básico. E o que é o básico, professor? Você ter a necessidade de saber que a concordância verbal é feita com quem? É feita entre quem? Porque eu tenho que pegar uma questão que apareça na minha prova, uma questão grande. Se você for aí, eu tenho inúmeras questões grandes. Vem comigo na tela aí, ó. Eu tenho inúmeras questões grandes. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó. Só vou pegar um exemplo para você entender e sentir o que é que eu estou falando. Pronto, vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, pronto. A questão de números 8. A questão número 8, ele já diz o seguinte: a flexão verbal está adequadamente observada na frase. Bem, ele não foi direto em concordância, eu vou pular. Eu vou pegar uma outra que seja mais explícita. Por exemplo, a questão de número... Deixa eu ver aqui. A questão número 2, ela tá boa. A questão número 2. Pronto, a questão número 2. Repare que questão bacana essa de número 2. E eu gostaria que você visse não a questão em si, mas a construção dos itens. Veja a construção dos itens. Veja o tamanho da frase. Geralmente, uma forma muito estratégica da banca, a maioria delas, para dificultar ou aumentar o grau de complexidade em uma questão de concordância verbal, estou falando de concordância verbal especificamente falando, é o tamanho da frase. É o tamanho da frase e a inversão sintática.
São duas coisas que geralmente dificultam a identificação de um possível erro de concordância verbal e é uma questão básica. É uma questão básica. Quando você fala do tamanho da frase, você quer dizer o quê, professor? Uma frase grande. Uma frase que tenha pelo menos aí umas 8 palavras, 9, 10 palavras, 15 palavras dentro de uma oração, dentro de uma frase. Isso é um problema? É um problema, porque a frase grande é fácil esconder um erro de concordância. Sabe por quê? Porque eu posso inverter sintaticamente os termos dela e você não percebeu o erro. Então você pega essa segunda questão aí, isso é uma frase grande. Então nesse caso, o que é que eu quero que você entenda comigo inicialmente? Que a base é fundamental. E qual é essa base? Anote aí no seu material. Anote o seu material. A concordância verbal, ela não é feita com o sujeito. Pode anotar. Pode anotar. Professor, mas eu estou com a gramática aberta aqui do lado e ela está dizendo concordância verbal entre verbo e sujeito. Não. Lembra as duas premissas que eu falei a você, né? Frase grande e oração invertida. E frase embaralhada, ordem indireta. Lembrou? Pronto. Qual é o grande detalhe da concordância? Você saber que o verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí onde está o detalhe? A banca vai dificultar, muitas vezes, não a identificação do sujeito, mas ela com certeza vai caprichar na dificuldade para você identificar o núcleo do sujeito. Então, o nosso grande problema não é necessariamente o sujeito, é o núcleo do sujeito. É o núcleo. Então, eu preciso entender que o núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantiva que esteja sendo comentário do verbo. Porque o conceito básico de sujeito é o termo sobre o qual o verbo comenta algo. Para achar sujeito, eu vou fazer duas perguntas. Sobre o que ou sobre quem? E até uma lógica. Quando eu faço uma pergunta sobre o que o verbo está falando, a resposta vai recair sobre o núcleo do sujeito. Sobre quem o verbo está falando, a resposta vai recair sobre o núcleo do sujeito. Então, se eu faço uma dessas duas perguntas e obtenho a resposta, confie, é o núcleo. É o núcleo do sujeito. E as palavras que estiverem relacionadas a esta palavra farão parte do sujeito. Então aí eu posso ter um sujeito grande e o núcleo está lá embaralhado no meio. Então isso é uma estratégia muito utilizada pela banca. Então, frase grande e ordem inversa da oração. Por quê? Porque a banca capricha na dificuldade para identificar núcleo do sujeito. E núcleo é um substantivo ou uma palavra substantiva. Não esqueça isso, que nós vamos precisar muito agora. Perfeito? Vamos começar? Vamos à obra? Pega o material aí e vem comigo. Você tem as regrinhas aí, você pode dar uma estudada, depois a gente vai precisar. Caso a gente precise, eu volto aqui, mas é interessante que você veja as estratégias de resolução. Primeira questão na tela. O que a primeira questão diz? É o seguinte, as normas de concordância verbal. Primeiro, a questão já foi muito bacana comigo, porque ela foi bem direta, com ela não teve arrudeios, ela falou em quê? Concordância verbal. E por que você está falando isso, professor? Porque se a prova falar as regras de concordância, eu tenho duas, verbal e nominal. Mas prioriza verbal. Prioriza verbal, porque concordância nominal existe. A banca pode cobrar, porém não é muito comum. Quando a prova joga concordância, principalmente Carlos Chagas, as normas de concordância foram observadas. Bem, concordância eu tenho duas, a verbal e a nominal. A verbal é mais difícil, ela é mais chatinha, é mais cheia de detalhes. A verbal também tem detalhes, mas o princípio, a base está no mais simples, no mais óbvio, que é a regra geral, verbo e núcleo do sujeito. Beleza? Então a banca não economizou esforços aí, disse que é a concordância verbal, então eu sei que eu vou ter que buscar sujeito e verbo. De quem, professor? Veja, ele não grifou verbo, então eu tenho que buscar todos. Eu tenho que buscar todos os verbos. Já que a banca não grifou o verbo, eu tenho que sair. E se eu tiver 10 verbos? Tenho que buscar os 10. Se a banca tivesse grifado um, consequentemente, eu estaria trabalhando com ele. Mas ela não falou, tenho que buscar todos. Lembrando que a frase é grande. E o sujeito pode estar invertido, a ordem pode ser indireta. Vem comigo aí, vamos lá. Quando ele diz assim, ainda, que se constate. Primeiro verbo que apareceu foi o verbo constatar. As variações de suas formas,
Conservam-se, foi o segundo verbo que apareceu nos guarda-chuvas, um desenho básico. Pronto, você tem dois verbos. Professor, se eu tenho dois verbos, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que buscar o sujeito dos dois? Você vai ter que buscar o sujeito dos dois. Porque o erro pode estar no primeiro ou no segundo. Como a prova não grifou, eu tenho que trabalhar todos. E como é que eu faço para achar o sujeito, sabendo que a frase é grande, o sujeito pode estar em qualquer lugar? Eu vou achar o sujeito, mas o meu foco é o núcleo. Eu vou perguntar ao verbo duas coisas. A resposta que eu tiver, onde ela estiver, pode escrever, vai ser o sujeito. Então aqui não é negócio de historinha, não. Pergunte, a resposta é o sujeito. Vai ser quem? O substantivo ou uma palavra substantiva, um grupo de palavras? Pergunte. O verbo constatar está falando sobre o quê? O verbo constatar está falando sobre o quê? Veja que o verbo constatar está falando sobre isso aqui, ó. As variações de suas formas. Percebeu que a prova jogou para depois do verbo para você confundir com o objeto direto? Porque tem até outra pergunta que faz para o objeto direto. Eu não aconselho fazer pergunta para o objeto direto. Eu aconselho fazer pergunta para sujeito. Porque aqui se você disser, olha, constata alguma coisa. Constata o quê? As variações é objeto direto. Sujeito, então dá um bolo danado na mente. Mas aí você vai fazer a pergunta e tá na cara. O verbo constatar está falando sobre o quê? As variações. Isso porque você tem a partícula se, ó, que eu nem analisei a partícula se, eu nem cheguei a citar o se, percebeu? Percebeu que eu nem cheguei a citar o se, por quê, professor? Porque às vezes a gramática, na teoria, na regra muito fechada, ela torna a coisa muito difícil e praticamente inacessível. O princípio básico seria você pegar o se, saber que o se aqui está ligado ao verbo transitivo direto, é uma partícula passivadora, a voz é passiva sintética, mas não precisa disso. Independente do se, com o se, sem o se, faça a pergunta e interprete. É para isso que eu estou aqui, para mostrar que existem formas de responder questões sem que eu precise de toda a teoria densa da gramática. Então aqui nesse caso você tem, ainda que se constate as variações. Beleza, o sujeito está aqui. E quem é o núcleo desse sujeito aqui? O núcleo é o substantivo. Perceba que o núcleo está falando sobre variações. Então o verbo constatar tem que concordar com variações. Variações é uma palavra no plural, o verbo está no singular. Então sei que eu tenho um erro de concordância, que deveria ser o quê? Se constatem, então a letra A já está fora. Aí você vai pegar outro verbo, conservem-se nos guardas. O verbo conservar está falando sobre o quê? Olha, o verbo conservar está falando sobre um desenho básico. O desenho básico é o meu sujeito. Olha, percebeu? Quem é o núcleo? Desenho. Então isso aqui, meu povo, é o que nós chamamos de inversão sintática. O lugar do sujeito não é depois do verbo. Depois do verbo é o lugar do objeto direto. Mas a banca vai fazer muito isso nas questões de concordância para que você erre. O objetivo dela não é que você acerte. Então você tem dois erros de concordância. Então a letra A não pode. Vou pegar a letra B. Ainda nos cabem nutrir por guarda-chuvas qualquer rejeição por seu aspecto fúnebre e desgracioso. Pessoal, você tem aí uma locuçãozinha aqui, né? Cabem nutrir, né? Uma locuçãozinha aí. Quem é o sujeito desta locução? Veja que ela está no plural. E se essa locução está no plural, eu tenho que ter um sujeito no plural. Aí eu vou perguntar o quê? A locução cabem nutrir está falando sobre o quê? Está falando sobre quem? Veja, a locução cabem nutrir está falando sobre quem? Qualquer rejeição por aspecto fúnebre e desgracioso. Qualquer rejeição por seu aspecto fúnebre e desgracioso não nos cabe nutrir. Você falaria assim? Você falaria, se eu pegasse esse sujeito aqui, que está depois do verbo, e colocasse antes, você sentiria o erro de concordância na cara. Porque você teria, inventa para você fazer o teste, ó, qualquer rejeição por seu aspecto fúnebre e desgracioso não nos cabe nutrir. Veja que a puxa, você não teria nem clima. Qualquer rejeição não nos cabe nutrir. Você já sente logo. Então a banca, ela opta por esconder o núcleo. Quem é o núcleo do sujeito? Rejeição. A palavra rejeição é o núcleo, então o verbo tem que concordar com ela. Então, núcleo no singular, verbo no singular.
Aí você vai dizer, professor, essa regra sempre vai ser assim, o núcleo está no singular, o verbo vai para o singular, o núcleo está no plural, o verbo vai no plural, vai ser sempre, 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 sempre assim? Não. Se você quiser anotar, pode. A regra geral é essa. Verbo concorda com o núcleo. Núcleo no singular, verbo no singular, núcleo no plural, verbo no plural. Porém, eu tenho alguns núcleos especiais e eu preciso tomar cuidado se eles aparecerem na oração. Núcleo especial é o quê, professor? Núcleo especial é aquele que a gramática traz, por exemplo, um coletivo, um termo percentual, uma palavra pluralícia, aqueles núcleos partitivos, né? A maioria de, grande parte de, aqueles núcleos, um dos que, mais de... Então, veja, são núcleos extremamente especiais que a gramática se preocupou em normatizar, porque aí eu vou ter concordância especial. Então eu vou ter concordância especial. Enquanto eu não identificar um núcleo especial, é a regra geral. O núcleo singular vai no singular, núcleo plural vai no plural. Acabou. Acabou. Então a regra é geral, mas eu tenho exceções. Quando eu tiver um núcleo especial. Veja que até agora não apareceu um núcleo especial. Então se você tem uma gramática do lado, ou se vai buscar a resposta do Google, você erra. Você erra bonito. Por quê? Porque você não tem nenhuma regra para identificar esse tipo de situação. Você tem a base. E a base é arregaçar as mangas e achar sujeito. Vamos à letra C. Veja a letra C comigo. Ó. A letra C aqui. O que você observa? Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir o barco aqui. Vamos ver a letra C agora. Vamos ver a próxima. Quais são os verbos que nós temos? Verbo dever e a locução é dado cumprir. Perfeito. Como é que eu faço para saber se o verbo dever está flexionado corretamente na terceira pessoa do singular? Vou procurar um sujeito. O verbo dever está falando sobre o quê? A forma verbal dever está falando sobre o quê? Perceba que a forma verbal dever está falando sobre a lição de permanência histórica. A lição de permanência histórica. Então, nesse caso, é o sujeito do verbo dever, a lição de permanência histórica. Quem é o núcleo? Lição. Perceba que lição está no singular e o verbo está onde? No singular. Verbo no singular, sujeito no singular. Núcleo no singular, verbo no singular. A concordância aqui está o quê? Correta. É sempre, professor, que eu tenho um núcleo no singular e o verbo vai para o singular? Não. Existem alguns núcleos especiais. Não esqueça isso, por favor. Maioria de, termo percentual, palavra pluralícia, tudo isso é núcleo especial. E o que é que tem um núcleo especial? Um núcleo especial é um núcleo que pode possibilitar a flexão no singular ou no plural, concordando com outra palavra. Até agora a gente não viu núcleo especial, então você está muito atento. Se na frase eu tiver um núcleo especial, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque nesse caso, se eu não identificar esse núcleo especial, eu vou tratar como se fosse uma regra geral. E aí eu posso não abrir outra possibilidade de concordância. No caso, professor, lição é núcleo especial? Não, núcleo especial é coletivo, é aquela palavra, tem um percentual, fração, né, aquelas expressões coletivas, partitivas, uma grande parte de, a maioria de, tudo isso é núcleo especial. Então aí você não tem. Você tem uma regra geral, verbo no singular, núcleo no singular, perfeita concordância. E da locução é dado cumprir, está falando sobre o quê? Se você perceber, a locução é dado cumprir, está falando sobre uma permanência histórica. Uma permanência histórica é dado cumprir a poucas coisas. Olha como a frase está embaralhada. Na verdade, o sujeito seria o pronome relativo. O quê? Que estaria retomando o quê? Uma permanência histórica. Mas você não precisa disso. Você só vai fazer o comentário. Você só vai fazer a pergunta. O verbo está concordando com a permanência histórica. Mas é bom você deixar registrado no seu material que o sujeito é quem? É o pronome relativo. Agora, a ideia, a flexão, a palavra de referência é permanência. Certo? Mas só que o sujeito, de fato, aí do verbo é o pronome relativo que está retomando por referência aí uma permanência histórica. Bem, uma permanência histórica está no singular. É dado cumprir também está no singular. Alternativa correta é a letra C. Letra C de casa, a nossa alternativa correta. Então você percebe que até agora eu não trabalhei nada de regrinha especial, nada de regrinha de decoreba. Tudo aqui está girando em torno do básico. E o básico é trabalhar em cima da identificação do núcleo. Fechou? Vamos eliminar as outras duas aí para a gente ver o que é que tem de errado. O que se costumam faltar em certos objetos? Você tem aí o sujeito, o verbo aí, ó. O verbo aí costumam faltar. E é a conservação de suas características básicas. Bem, quem seria o sujeito da locução costumam faltar? A locução costuma faltar está falando sobre o quê? Ó?
o que costuma faltar em certos objetos funcionais. Veja que a locução costuma faltar está falando sobre o quê? Sobre o o. Este o aqui é quem, pessoal? Este o aqui é aquilo. Este o aqui é um pronome demonstrativo. Tá certo? Então perceba aqui que você tem, o pronome aquilo que costuma faltar. Não é aquilo que costumam faltar. É um pronome demonstrativo. E o verbo, a locução costuma faltar, está falando sobre aquilo que costuma faltar. No caso, o sujeito seria novamente quem? O pronome relativo, que está retomando por referência quem? O pronome demonstrativo. Então não seria quem? Costumam, seria costuma. Outro verbo está correto, porque aquilo é a conservação. Está correto. E na letra E você tem não se podem atribuir. Podem atribuir uma locução verbal. A locução podem atribuir está falando sobre o quê? Nenhum dos prejuízos de uma obsolência programada. Nesse caso, quem seria os núcleos do sujeito aqui, professor? Desse sujeito grande que eu tenho aqui invertido. Nenhum dos prejuízos. Quem seria o sujeito? Nenhum dos prejuízos. Então, nesse caso aqui, não se podem atribuir aos guardas, não se pode atribuir nenhum dos prejuízos. Então, seria o pronome indefinido aí, nenhum, que seria o núcleo do sujeito. Portanto, meu povo, a alternativa correta na primeira questão, letra C de casa. Viu que até agora eu não trabalhei nada de excepcional. Eu estou trabalhando básico, do básico, do básico, que é verbo e núcleo do sujeito. Sempre com aquela perguntinha, sempre com aquela perguntinha. Vamos ver a segunda questão, o que é que ela tem de novidade pra gente. Vamos pegar a segunda. Vamos pegar a segunda questão e o que é que ela traz de novidade. Bem, a segunda questão diz o seguinte. Sem que nenhuma alteração seja feita, o verbo pode ser grafado indiferentemente no plural e no singular. Pronto, aí presta atenção. Presta atenção. Repare bem o que a questão está afirmando. Veja o que a questão está afirmando. Ele diz assim, sem que nenhuma alteração seja feita, ou seja, a frase está do jeito que está. Ele diz que o verbo pode ser grafado no singular ou no plural. Está tratando de quê aqui? Da chamada concordância facultativa. Sempre que eu tiver a frase inalterada e eu tiver o verbo no singular ou no plural, é concordância facultativa. Isso vai acontecer com crase, com vírgula, com tudo. Existem casos de regras gerais obrigatórias e as regras facultativas. Então, a concordância facultativa, quando é que eu vou ter, professor, o verbo no singular ou no plural? Gente, para que eu possa ter o verbo no singular e no plural e a concordância se manter correta, ou seja, regra de concordância facultativa, eu tenho que ter alguma coisa especial no sujeito. Não pode ser não tem que ter alguma coisa especial. E é aí onde eu vou sentir a necessidade, sabe de quê? De decorar as regras especiais. É para este tipo de questão aqui que eu preciso decorar as regras especiais, porque aqui não vai. Se eu não souber as regras especiais, eu não respondo. A anterior, eu ainda respondo sobrevivendo com o básico, com os núcleos e com o verbo. Perfeito. Aqui não. Aqui não tem kit de sobrevivência certo. Aqui você tem que saber a regra. Não adianta achar sujeito, achar núcleo, se você não tem uma regra para o núcleo, se você não sabe achar um núcleo especial. Então tem que ver se o núcleo é especial ou o sujeito apresentar alguma coisa especial. Vamos ver quais são os sujeitos e se há neles alguma coisa especial. Vem comigo. Vamos lá. Na letra A, eu começo pelo básico. Além das pesquisas estatísticas para situar o homem na sociedade a qual pertence. Você tem aqui dois verbos. Ele não grifou o verbo. Eu tenho dois verbos. Gente, o verbo no infinitivo, veja, olha, o verbo no infinitivo, ele tem uma concordância especial. Dificilmente o verbo no infinitivo ele vai poder ir para o plural. Geralmente, o verbo no infinitivo ele fica no singular, principalmente quando ele é precedido por preposição. Presta atenção, isso é uma dica. Isso não é na verdade, uma regra gramatical, né? Aquela regra seca. Não, isso é mais uma dica, isso é mais um macete. Toda vez que eu tiver um infinitivo precedido por uma preposição, geralmente ele permanece no singular. Isso não é uma regra, mas é algo que aparece. Não é, mas não é. Não é, mas é. Tá certo? Porque, na verdade, existe um porquê disso. Nós vamos ter uma aula só para isso quando eu for falar sobre verbo. Quando eu for falar sobre verbo, eu vou falar sobre infinitivo pessoal. Mas nesse caso aqui, vamos só ficar com essa informação, porque a gente vai ganhar muito mais entendendo as regras mais comuns do que entrando nesses pormenores que nós vamos em outros encontros de resolução de questões.
Perfeito? Mas nesse caso aqui, o verbo vai ficar no singular, até porque não caberia no plural. Ficaria até feio, olha. Além das pesquisas estatísticas para situarem o homem. Não, não vai, né? Para situar o homem, o verbo vai ficar no singular tranquilamente, porque aí preposição mais verbo você vai ter sempre no infinitivo singular. Perfeito? O outro verbo que você tem é o seguinte: além das pesquisas estatísticas para situar o homem na sociedade global a qual pertence. Veja, se você observar, quem é o sujeito do verbo pertencer? O verbo pertencer está falando sobre o quê? Veja, além das pesquisas estatísticas para situar o homem na sociedade global a qual pertence. O verbo pertencer está falando sobre o quê? Está falando sobre quem? Está falando sobre o homem. O homem pertence à sociedade global. O homem, este homem aqui que está no singular, pertence à sociedade global. Mas, professor, e nesse caso aqui, o homem é singular. Tem alguma coisa de especial nele? Não, não tem. Homem é um substantivo singular, é um núcleo singular, um núcleo simples, sem particularidade. Então, este verbo aqui não pode ir para o plural, tem que permanecer do jeito que está no singular. Perfeito? Na letra B de bola, você tem o seguinte: a definição dos fenômenos resultantes também muda. Quem é o sujeito do verbo mudar? Bem, o sujeito do verbo mudar seria a definição dos fenômenos resultantes. Quem é o núcleo, professor, desse sujeito, para ver se tem alguma coisa de especial nele? É a palavra definição. Tem alguma coisa de especial na palavra definição? Não, não tem. Se não tem, o que é que vai acontecer com o verbo? Ele vai permanecer no singular. Não tem nada de especial, nem no núcleo, nem no sujeito. Então, vamos embora. Letra A não pode, letra B não pode. Letra C. Uma definição numérica para uma realidade cujas dimensões, agora e no futuro, serão definidas pela influência recíproca. Pessoal, serão definidas. Bem, quem é o sujeito desta locução serão definidas, que é o único verbo que eu tenho? Perceba, dimensões. Dimensões é o sujeito da locução serão definidas, dimensões serão definidas. Eu tenho alguma coisa especial nesse sujeito? Também não, é dimensões, é o núcleo no singular. Você não tem nada de especial nele. Nada, 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 absolutamente nada. Então, se eu não tenho nada de especial, o que é que vai acontecer? Este verbo vai poder ir para o singular? Não. Este verbo vai permanecer no singular? Vai permanecer no plural? Sim, professor. Ele não vai poder ir para o plural, não vai poder ir para o singular. Vai ficar no plural. Perfeito? Então, observa comigo aí que, nesse caso, não pode ser também a letra C, letra B e letra A estão fora. Aí você vai pegar a letra D de dado. Pega a letra D de dado. Cadê o verbo da letra D de dado? O mesmo padrão dos valores, inclusive no que se refere aos bens materiais. Bem, qual é o sujeito, professor, do verbo referir? O verbo referir está falando sobre o quê? O mesmo padrão de valores. Ó, o mesmo padrão de valores se refere aos bens materiais. Então, nesse caso aqui, pessoal, se você perceber comigo, o mesmo padrão de valores, no que se refere inclusive no que se refere aos bens materiais, você tem simplesmente o mesmo sujeito no singular, nada de especial nele, o verbo vai permanecer no singular. Então, letra D não pode. Resposta correta, letra E. Agora, por quê? Veja comigo. A combinação de variáveis, assim como sua definição, mudam ao longo do tempo. Opa, opa, opa. Veja, aqui você tem detalhe. Qual é o detalhe que você tem aqui? Veja, você tem um sujeito que é este aqui, ó. O sujeito é tudo isso aqui. E aí você tem um sujeito que ele me dá a possibilidade de eu trabalhar duas análises a partir dele por conta desta expressão aqui, ó. Assim como. Perceba que eu posso ter a combinação de variáveis. Veja que o verbo já está no plural porque ele está combinando com quem? Concordando com quem? Com combinação. E está concordando também com quem? Com definição. Por isso que ele está no plural. Mas eu poderia ter também muda no singular. Por quê? Porque eu poderia ter
apenas a ênfase sendo dada a esta primeira parte aqui. Isso está sendo feito por conta da expressão assim como. Esta expressão, quando ela vem do sujeito, assim como, bem como, eu posso ter dupla interpretação. Eu posso ter a possibilidade de concordar com os dois ou com apenas o primeiro. E o verbo já me ajudou. O verbo já me ajudou no plural, porque eu digo, está no plural, então está concordando com o plural. Aí você vai observar, combinação não é o sujeito, combinação é singular. Então está combinando com combinação e definição, mas eu posso também concordar com quem? Com apenas a palavra combinação. Então eu posso ter a combinação muda, ou a combinação e a definição mudam. Então eu posso ter o verbo mudar no plural, ou posso ter o verbo no singular. Então eu posso ter uma concordância facultativa, neste caso a alternativa correta, letra E. Perceba que aqui foi um pouco mais delicada a questão, porque a banca utilizou uma regra muito especial. E veja que eu só respondi porque eu sei a regra. Então, se você pega um item desse numa prova e não sabe a regra, pode ter certeza, não vai responder, não vai sair do lugar. É essa a minha preocupação. E estar aqui hoje trabalhando justamente essas situações para conscientizar você que eu preciso entender a lógica da minha banca. E no caso aqui é a Carlos Chagas. Perfeito? Vamos embora. Próxima questão. Terceira questão. Vamos à terceira questão. O que é que ele me diz da terceira questão? Deixa. Terceira questão diz o seguinte. Essa questão é muito boa. Questão muito boa mesmo. Ela traz um detalhe aí muito bacana. Leia o enunciado comigo. Ele diz assim, ó. Em nova redação, a frase acima, nova redação, a frase acima permanecerá correta, coerente, caso substitua os elementos sublinhados na ordem dada por. Olha que bacana essa questão, pessoal. Essa questão envolve, além de concordância verbal, envolve outros aspectos. Porque perceba que eu tenho verbo no singular, eu tenho verbo no plural, e isso aí é concordância verbal. Porque a única coisa que faz um verbo e para o plural permanecer no singular é a concordância verbal, é o sujeito. Então você percebe que eu tenho hajam, houvesse, houvessem, tem, olha, veja, manter. Tudo isso é concordância verbal. Mas além da concordância verbal, eu tenho algo que é muito delicado e muito difícil de fazer quando se trata de verbo, que é correlação verbal. Por que eu tenho correlação verbal? Porque a prova deu uma pista. A prova deu um bizu. Ela falou em coerência. E coerência não é coesão, gente. Gente, coerência não é coesão. Coerência é o quê? Coerência é lógica. Coerência é lógica. Coerência é lógica, coerência é harmonia, coerência é uma frase clara, é uma frase que combina, que você sente a dinâmica dela. Isso é coerência. E quando se trata de verbo, esta articulação, ela pode gerar incoerência. A articulação entre dois verbos, nós vamos ter uma aula só para isso. É um assunto muito delicado, que é correlação verbal, articulação entre tempos e modos verbais. E nesse caso aqui, vai envolver, porque percebe que a prova está mudando os tempos. Perceba que a frase original, ela está combinando, ela está coerente, porque todos os verbos estão no presente. É importante que haja cronistas, aplicados em pesquisas para que fatos, lugares e personagens de outros tempos se mantenham vivos. Todos os verbos estão no presente. Então a primeira correlação e a primeira harmonia lógica que eu tenho entre verbos é todos eles no mesmo tempo. Não necessariamente no mesmo modo, mas todos eles no mesmo tempo. Isso dá uma fluência. E o presente é o tempo mais harmônico. Todos os verbos no presente, mesmo tempo, não é necessariamente mesmo modo. Porque você veja que eu tenho presente subjuntivo e presente indicativo aí. Mas não entra no modo, não entra no tempo. No modo, aliás, entra na questão do tempo. E aí é uma questão de fluência da frase parâmetro. Agora ele me deu para substituir por outros. Vamos fazer uns testes aqui para ver só a questão da coerência. Ele diz assim: teria sido importante que tenha havido. Teria sido que tenha havido. Já não colou tanto. Aí eu sigo, aí. Cronistas aplicados em pesquisas para que fatos, lugares e personagens de outros tempos
se manteriam vivos. Poxa, eu acho que a frase está toda embolada, está toda confusa, está toda incoerente. Esta aqui seria uma que eu não marcaria nem pensando, nem morto. Porque eu sei que a última opção seria a letra A, porque não tem coerência, tem harmonia. Letra B. Terá sido importante que tivessem havido. Pessoal, grife isso aqui, por favor. Grife isso aqui. Tivessem havido. Grife isso aqui para mim, por favor. Grife e anote uma coisa no seu material. Anote aí, por favor. Anote aí. Pretérito imperfeito do subjuntivo combina, casa com o futuro do pretérito do indicativo. Gente, é uma harmonia praticamente perfeita. Pense comigo, toda vez que eu tiver uma questão que eu precise mexer com o verbo, neste caso, correlação verbal, e eu vá fazer uma análise de correlação, eu vou buscar logo essa dupla. Pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. Por exemplo, eu iria se você deixasse. Eu comeria se você trouxesse. Eu falaria se você permitisse. Se você permitisse, eu iria. É um casamento absurdo. Então, nesta frase aqui, você tem tivessem havido, tá combinando com terá sido, não, terá sido é futuro, terá sido que tivessem, não vai, tá fora. Letra C. Seria importante que houvesse, olha, cronistas aplicados em pesquisas para que fatos, lugares e personagens de outros tempos se mantivessem. Poxa, eu acho que essa aí foi a que mais fluiu. Perfeito. Então a harmonia eu tenho coerência. Eu tenho correção. A correção vai ficar a cargo da concordância. Veja que o verbo ser, ele permaneceu no singular, como está aqui o exemplo inicial. No caso do verbo haver, também se manteve no singular, como eu tenho aqui, ó. Perfeito. Por quê, professor? Porque o verbo haver aqui, ele é impessoal. Ele é sentido de existir, então ele vai ficar no singular. E o último verbo, ele foi para o plural, da mesma forma que a frase original. Então, eu tenho como resposta correta já de cara a letra C de casa. Você veja que a banca não disse o que ela gostaria de encontrar, eu tive que adivinhar. Eu tive que adivinhar que a questão envolve concordância, porque eu tenho outros verbos aqui no plural, hajam, houvessem, e eu tenho também a necessidade de verificar a coerência, que é através dessa combinação, dessa correlação verbal. Então, a alternativa correta da terceira questão, letra C de casa. Perfeito? Vambora que tem mais. Nós estamos aí indo para a metade das nossas questões. São 10. Ele diz o seguinte: considere as frases a seguir. Vamos lá. Férias é o período do ano que eu mais espero. Nem meu irmão, nem minha irmã veio para a festa de aniversário. Fazem dias que eu trabalho sem qualquer pausa. Mais de um jogador foi expulso da partida. Ex-chefes, familiares e amigos, ninguém conseguiu convencê-lo do contrário. Errou, olha o que ele quer, há erro de concordância apenas em. Então ele quer a frase que tenha erro de concordância verbal. Vou buscar verbos e sujeitos. A mesma coisa, sem mudar. Lembrando que pode aparecer sujeito especial. Vamos ver. Na letra número 1, você tem o seguinte. Número 1, você tem férias. Férias. É o período do ano que eu mais espero. Veja, você tem o verbo ser e você tem o verbo esperar. Eu acho que com relação ao verbo esperar, não tem bronca, porque eu espero. Perfeito? Tranquilo. O que vai deixar a pessoa duvidosa é a primeira situação. Porque quando você diz férias, é o período do ano. Quem é o sujeito do verbo ser? Férias. Sujeito do verbo ser é a palavra férias. Férias é uma palavra singular ou plural? Férias é uma palavra plural. Não tem nem no singular. Você não fala férias. Então não tem no singular. Não existe, mas é uma palavra plural.
E o verbo está no singular. O que era que nós estávamos vendo até agora? Núcleo no singular, verbo no singular, núcleo no plural, verbo no plural. Mas eu avisei a você, existem os casos especiais. Existem os núcleos especiais. E eu preciso decorar quais são eles. Aqui nós estamos diante de um. Nós estamos diante de um núcleo que nós vamos chamar de palavra pluralícia. Anote aí, por favor. Palavra pluralícia. E o que é uma palavra pluralícia, professor? É uma palavra que só existe no plural. Certo? Palavra pluralícia é uma palavra que só existe desta forma no plural. E o que é que tem a palavra pluralícia, professor, de especial? Veja. A palavra pluralícia é uma palavra que, ela sendo o núcleo do sujeito, o verbo não vai concordar sempre com ela. O verbo vai concordar com a presença de algum termo que acompanha essa palavra. Artigo, pronome, qualquer palavra que acompanhe este núcleo aqui, o verbo vai concordar com ela. Se no caso eu não tenho palavra que acompanhe o núcleo pluralício, o verbo vai ficar no singular. É a mesma coisa que ocorre, por exemplo, com a palavra Estados Unidos. Estados Unidos é. Alpes é. São duas palavras pluralícias. Alpes, Estados Unidos. Ah, professor, e quando é que vai para o plural? Os Alpes. Vários Alpes. Os Estados Unidos são. Os Alpes são. Aí é diferente. Se eu tivesse a possibilidade de ter no singular, eu poderia concordar com a palavra, com o termo que acompanha. No caso de férias, né? Minhas férias, aquelas férias. Perceba que há uma necessidade de você entender essa regrinha de concordância. Por quê? Porque caso a palavra pluralícia venha acompanhada ou possibilite a flexão de um termo no singular, eu vou concordar com ele. No caso da palavra pluralícia núcleo aparecer sem nada, sem nenhum termo acompanhando, o verbo vai ficar no singular. Os Estados Unidos é. Alpes é. Os Estados Unidos são. Os Alpes são. Minhas férias são. Aquelas férias são. Mas como eu não tenho nenhuma palavra acompanhando, o verbo vai se manter no singular. Portanto, o número 1 está o quê? Correto. A concordância na número 1 está o quê? Correta, por conta da palavra pluralícia. Lembre, só vai para o plural se vier com termo acompanhando no plural. E aí, nesse caso, a palavra Alpes, a palavra férias, por ser pluralícia, só vai admitir termo no plural. E aí, nesse caso, ela vai para o plural para concordar com o termo. Não veio com o termo, ela vai ficar no singular. Alpes, Estados Unidos e férias. Existem outras, mas essas aí são palavras de referência para você decorar e saber que existem algumas palavras que só existem no plural. E, nesse caso, a concordância vai ser feita com o termo que acompanhar. Pronome, um artigo, um numeral. Se eu tivesse aqui, várias férias são. Aquelas férias são. Minhas férias são. Férias é. Acabou. Perfeito, pessoal? Tranquilo isso aí? Então, o número 1 está correto. Se o número 1 está correta, eu já elimino letra A e letra B, porque ele quer que tenha erro. Aí você vai pegar, por exemplo, o número 2. Nem meu irmão, nem minha irmã veio. Peraí. O verbo está aqui. Veio. Quem é o sujeito? Nem meu irmão, nem minha irmã. Peraí, você tem um sujeito aqui que é um sujeito composto. E você percebe que eu estou adicionando, eu não estou excluindo, eu não estou dando ideia de alternância, eu estou adicionando, eu estou dizendo que os dois não vieram. Então, nesse caso, o número 2 tem sim erro de concordância, porque não é veio, é o quê? É vieram. Então, o número 2 está errado, o verbo está errado no singular, porque eu estou adicionando. Se eu estou adicionando, eu tenho que ter obrigatoriamente plural. A lógica da frase é para plural. Número 2 está errado. Então, já vamos eliminar letra D e letra E. A alternativa correta, letra C de casa. Achamos a resposta. Agora vamos ver a letra número 3, porque ela está errada. Olha, tem detalhes importantes aqui no número 3. Ele é o seguinte, olha. Fazem dias
que eu trabalho sem qualquer pausa. Você tem o verbo fazer. Aqui você não tem um sujeito especial, você tem um verbo especial. Existem núcleos especiais e existem verbos especiais, mas não são muitos. Os núcleos especiais são vários, os sujeitos especiais têm vários, a gente vai precisar para responder algumas questões. Nesse caso aqui você tem um verbo muito especial, é o verbo impessoal. Verbo haver, sentido existir, verbo fazer, indicando tempo. Ele marca a oração ser sujeito ficando onde? Na terceira pessoa do singular. Então você tem um erro aqui, ó. Não é fazem, é faz. Então eu tenho outro erro de concordância aqui. Então, letra número 2, número 3 tem erro. Número 4, por que não tem erro? Foi expulso. Olha, mais de um jogador foi expulso. Professor, mais de um jogador dá ideia de 2, 3, 4. É, dá. Mas se você perceber, eu tenho neste núcleo, nesse sujeito aqui, a expressão mais de, ó. É uma expressãozinha que vai dizer, olha, quando eu tiver essa expressão, o verbo vai concordar sempre com o numeral. Não é porque a ideia é plural que eu vou concordar com a ideia. Neste caso aqui, o mais de, menos de, são expressões que vão me permitir concordar com o numeral que acompanhar. Qual é o numeral que está acompanhando? 1. Então foi expulso. Se eu tivesse mais de 2, foram expulsos. Não é porque eu tenho mais de um, aqui é mais de um, então são 2, 3, 4. Não, aí é a concordância siléptica. A concordância siléptica é ideológica. É uma figura. E nesse caso, nós não vamos trabalhar com estilística, com figura de linguagem, figura de construção, figura sintática. Nós trabalhamos com a regra gramatical seca. Núcleo, verbo. Palavra especial, verbo. É disso aí que a gente precisa. Na última, você tem o verbo conseguir. Muito bacana essa concordância. Ex-chefes, familiares e amigos. Você tem um sujeito composto. Sujeito composto formado por 3 núcleos. Mas você tem este sujeito resumido por um pronome definido na função de aposto resumitivo. Veja que até a própria dinâmica da frase vai me obrigar a concordar com ninguém, porque esse ninguém está resumindo todas as outras pessoas. Esse ninguém está resumindo ex-chefes, familiares e amigos. Então eu não posso dizer ex-chefes, familiares e amigos, ninguém conseguiram. Até a própria frase ficaria feia. Mas a gente não está aqui para beleza. Aí você vai observar que ninguém seria o meu parâmetro, por quê? Porque quando eu tenho os núcleo do sujeito composto sendo resumido por tudo, nada e ninguém, o verbo concorda sempre com isso. O verbo vai ficar obrigatoriamente no singular, presta atenção, não é que ele vai ficar no singular, ele vai concordar com o aposto. Se eu tivesse aqui todos conseguiram. Então, o aposto resumitivo, que é quando ele resume núcleos do sujeito, ele vai ser formado por um pronome indefinido e vai servir como referência no verbo, obrigatória. Se o pronome vier no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome vier no plural, o verbo vai para o plural, mesmo tendo vários núcleos, mesmo tendo um sujeito composto, olha, mesmo tendo um sujeito composto. Então, a concordância aqui está o quê? Corretíssima, portanto, aí confirmada aí a letra C de casa como alternativa correta. Fechou? Quarta questão, gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Chegamos aí à metade da nossa questão. Chegamos à metade da nossa resolução. Questão de número 5. O que é que nós temos de importante na questão número 5? O próprio enunciado. O próprio enunciado da questão já é importante. Por quê? Porque ele diz assim, ó, a expressão sublinhada deve sua flexão ao verbo em negrito em. Poxa, ele está cobrando o quê? Traduza para mim, por favor. Ele está dizendo, o verbo em negrito está flexionado no singular ou no plural por conta da palavra grifada. O que é que eu vou fazer? Vou procurar verificar se a palavra grifada é ou não núcleo no sujeito. Acabou. Se for núcleo no sujeito, o verbo concorda com ele. É uma questão boba, aí. Questão boba. Mas é uma questão que precisa saber analisar o sujeito. Olha, aquela época eu tinha 12 anos. Ele está dizendo que o verbo ter concorda com Belonísia. E o verbo ter está falando sobre quem? Sobre eu. Então não é com Belonísia. Mas é boba. Questão simples, questão cobrada para nível superior. Perceba, olha. É uma questão para nível superior. Analista judiciário. Aí quer dizer, por que, professor, essa questão cai? Porque a galera, queira ou não, ainda tem dificuldade em achar núcleo e achar sujeito. E a banca, a Carlos Chagas principalmente, aplica no básico quase sempre. Mas é um básico melhorado, como nós estamos vendo. Ele também diz assim, então as coisas que minha avó falava
faziam sentido. Veja, faziam é um verbo. Faziam, quem é o sujeito de faziam? O sujeito é as coisas. Na verdade, não é as coisas, né? O sujeito é o que retoma quem? As coisas. Então, quer dizer, minha avó não é sujeito do verbo, então o verbo não vai concordar com minha avó. Está no plural, minha avó está no singular, não tem nem porquê. Letra C. Olhávamos olhávamos uma para a outra e nos deixávamos caçoar pela desordem que se instaurou nos falares de Dandana. Veja, ele está dizendo que deixávamos, concorda com desordem. Não, desordem não é o sujeito. Quem é o sujeito, pessoal? Nós. Está oculto, o sujeito oculto nós, não é Dandana, não é desordem. Tá fácil, tá tão fácil que eu chego a desconfiar. Aí na letra D. No amanhã, Dandana acordou me chamando de Carmelita, dizendo que iria dar jeito em tudo. Quem é o sujeito de iria? Dandana. Dandana iria dar jeito. A alternativa correta, a letra D de dado. Ó, melzinho na chupeta, questão extremamente fácil. Mas perceba que ela não fugiu à lógica da regra geral. Achar sujeito e achar núcleo. Perceba que eu estou tentando desenhar para você, nestas 5 questões, formas diferentes de cobrar o mesmo assunto. Ele pega o verbo, pergunta no plural, ele não grifa nada, ele grifa o verbo, ele inverte. Veja que é uma dinâmica de resolução que você vai ver as múltiplas possibilidades de aparição. Então eu acho que com as 10 questões que nós temos para resolver, você vai acabar todas as possibilidades, vai ter novidade. Se você entender as 10, as questões que vocês pegarem vão repetir isso aqui. Vai estar dentro dessa mesma dinâmica. Perfeito? Vamos embora. O que é que tem mais de novidade? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 6. O que é que diz a questão número 6? A questão número 6 diz o seguinte. Faltam aí 4 questões para a gente terminar. Questão número 6, ele diz o seguinte. Substituindo-se o segmento grifado pelo que se encontra entre parênteses, o verbo deverá passar para o plural. Está em. Ó, presta atenção aqui. É também uma questão parecida com a anterior. É parecidíssima com a anterior. É uma questão fácil. Ele está pegando um tempo, jogando para o plural. Mas o detalhe da questão está aqui na palavra deverá. Viu? Deverá. Porque, veja, existem os casos facultativos. Então, eu posso alterar um termo e a concordância ser facultativa. Então, às vezes, a prova joga esse deverá para o candidato cair na armadilha. Então, ele diz deverá, mas eu tenho que tomar cuidado porque existem possibilidades de dupla concordância. Mas aí eu preciso ver o núcleo, eu preciso ver o sujeito, eu preciso ver todas essas possibilidades. Vamos pegar as alternativas para a gente ver o que é que tem de especial. Vem comigo. Primeiro, letra A. O que é que ele diz aí para mim na letra A? Ele diz o seguinte. Ainda estamos resolvendo isso, respondeu o gerente. Então ele diz o quê, ó? Se eu substituir o gerente por os gerentes, o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Perceba que ele não grifou o verbo, mas eu sei que o sujeito, o gerente, é sujeito do verbo responder. Então, o verbo responder tem como sujeito o gerente. Então, se eu trocar o gerente por os gerentes, o verbo vai obrigatoriamente para o plural? Sim. Porque os gerentes responderam. Eu não posso ter singular. Olha que questão boba aí. Letra correta, letra A. Professor, letra A é a alternativa correta já de cara. Letra A é a alternativa correta já de cara. Olha as outras. Compras feitas, botei a mão no bolso. Ele está dizendo que se eu substituir a mão no bolso, o verbo deverá ir para o plural. Não. Por quê? Porque o sujeito de botei é eu. Então eu posso mexer no que for, o sujeito não foi alterado. O verbo permanece na mesma. Imediatamente, reduzir o passo. Ele está dizendo que se eu substituir o passo por os passos, o verbo vai para o plural. Não, porque o sujeito seria quem? Eu. Então, eu não mexi com o sujeito, o verbo não vai para o plural. Porque você já sabe, o que faz um verbo ir para o plural permanecer no singular é o sujeito. Não tem outra. É o sujeito. Nesse caso aqui, a mão no bolso e o objeto seriam objetos, né? Seriam objetos.
Aí você tem, para ir a um supermercado mais distante, só havia uma bicicleta. Se eu substituir uma bicicleta por duas bicicletas, o verbo é para o plural? Não. Por quê? Porque o verbo haver é outro verbo especial. Lembra que eu falei do fazer, indicando o tempo? Aqui eu estou falando do verbo haver com sentido de existir, ó. É um verbo impessoal também. Então, haver com sentido de existir e o verbo fazer indicando o tempo sempre ficam no singular. Neste caso aqui, eu posso ter o que for na frase. A oração é sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, a regrinha é ficar com o verbo no singular. Não pode também. Letra E. Fui tomado por uma emoção profunda, por emoções profundas. Não, porque o sujeito seria quem? Eu fui tomado. Não mexeu no sujeito, não mexe na concordância do verbo. Questão fácil também, mas é um estilo diferente. É outra pegada. Todas elas tentando mudar a lógica. Sujeito, verbo, núcleo do sujeito, verbo. Ok? Sétima questão. Vamos seguir. Vamos ver se tem alguma coisa nova na sétima. Creio que tem. Ó, bacana essa sétima. Diz assim, ó. A forma verbal sublinhada atende às normas de concordância. Muito massa isso aqui. Muito massa. Essa questão é muito boa. Por quê, professor? Porque ela traz muitas situações importantes, principalmente no que se refere a locuções verbais. Veja. Lembra que eu disse a você no início? Questão muito boa. Eu preciso trabalhar em cima do núcleo. Sujeito. Frase grande, oração invertida. Foi o que mais a gente viu. Núcleo do sujeito escondido. Núcleo do sujeito camuflado. Eu tenho que interpretar a frase para buscar a flexão correta para o verbo. Esta alternativa, né, nesta sétima questão, eu não vou fazer diferente também. Vou fazer a mesma coisa. Vem comigo aqui. Letra A. No nosso passado, pode ter havido muitas experiências cuja idealização só acaba por nos afastar delas. A locução grifada aí é pode ter havido. Essa locução já tem de cara algo de especial. A locução está no plural. Como é que eu sei que ela está no plural? Porque o verbo auxiliar está no plural. Mas só que tem um detalhe, o verbo auxiliar não manda em nada. O verbo auxiliar não manda na flexão da locução. Quem vai mandar é o verbo principal. E qual é o verbo principal? Geralmente o verbo principal é o último. Na ordem que você pegar, daqui para lá é o último. Ou o primeiro de lá para cá. Ele não sai dessa posição e ele sempre vai estar em uma forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Você tem o verbo ter, mas você tem o verbo haver. O verbo haver é o último. É o meu verbo principal. E por ser o meu verbo principal, automaticamente eu tenho que trabalhar com ele na possibilidade de ser impessoal. Veja, na letra A você tem o verbo haver. Na letra D você também tem o verbo haver. Qual é a diferença? A diferença é que nesta locução que colocou aí na letra D de dado, o verbo haver não é o principal. O principal é o verbo identificar. Então eu vou trabalhar com o verbo identificar. Então não é porque tem o verbo haver que já fica no singular. Não. É quando ele for impessoal. Na letra A você tem o verbo haver sendo o principal, ó. É o verbo principal. Aqui o verbo principal. E aí nesse caso eu vou fazer o teste. Se ele é pessoal ou impessoal. Só faço se ele vier sozinho ou se ele vier como principal. Ele é impessoal? É impessoal. No ano passado, podem ter existido. Acabou. Então, se o verbo haver é impessoal, gente, a locução fica no singular. Não cabe plural quando tem um verbo haver. Sendo principal, ou ele aparecendo sozinho, com sentido de existir, não pode ir para o plural. Então, a letra A está fora da jogada. Vamos logo para a letra E. Na letra E, perceba que você tem o verbo haver, mas ele não é impessoal, nem eu vou contar com ele, porque ele é auxiliar. O verbo da locução principal é o verbo identificar. E eu vou perguntar a ele. Eu vou perguntar ao verbo identificar quem é o sujeito. Verbo identificar quem é o seu sujeito. Ele existe. Perceba comigo, ó, entre os lances da mais remota memória, há que se identificar os que não poderiam ter resistido à passagem do tempo. Quem é o sujeito do verbo identificar? O verbo identificar está falando sobre o quê? O verbo identificar está falando sobre os lances que não poderiam ter resistido à passagem do tempo. Então perceba que aqui você tem implícita a palavra, ó, lances. Percebeu que você tem implícito aí a palavra lances? Ele está dizendo assim, ó, entre os lances da mais remota memória, há de se identificar os lances. O verbo identificar está falando sobre os lances.
que há de se identificar? Não, os lances que hão de se identificar. O verbo aqui foi para o plural, porque ele não é principal, ele vai seguir a lógica do verbo principal, que é o verbo identificar. Então, na letra D também você tem erro, porque o sujeito está aqui, aí. Os lances. Então, esse os lances que está aí, está implícito, veja que novamente a banca tentando esconder em você o sujeito e, consequentemente, o núcleo, vai servir como referência para o verbo. Sujeito no plural, núcleo no plural, o verbo tem que ir para o plural. Quem? O verbo auxiliar da locução. Então, letra A e letra D estão incorretas. Letra B. As decepções que se colhem no passado, aliás, as decepções que se colhem no presente, podem derivar de exageradas ou mesmo descabidas idealizações do passado. Frase grande. Mas o verbo colher está falando sobre o quê? O verbo colher está falando sobre as decepções. Que tem como sujeito o verbo colher quem? O pronome relativo que retoma quem? As decepções. De qualquer forma, quem é o parâmetro para o verbo colher? Não se colhem decepções. Então, nesse caso, o verbo colher deveria ir para o plural, porque o referente do pronome relativo, que é o sujeito do verbo, está no plural. Ou seja, verbo no plural, sujeito no plural, palavra de referência, núcleo no plural. Núcleo é decepções. Veja que eu não estou nem entrando em detalhe em pronome relativo sujeito. Eu falo porque tem que falar para você ter ciência. Mas na prova, neste caso, a Carlos Chagas, você nem precisaria. Só é usar a lógica da perguntinha, sobre o que ou sobre quem. Então, está fora também a letra B. Então, resposta possível, ou a letra C ou a letra E. Qual seria a resposta da nossa questão? Resposta da nossa questão seria a letra E. Letra C, você tem o seguinte. Não cabem às pessoas que cultuam o passado exigir. O verbo caber está falando sobre exigir, pessoal. Olha. Exigir. E exigir é o quê? Gente, exigir é um verbo. O verbo caber está falando sobre exigir. Exigir que tudo se preserve para um encantamento no presente. Seria tudo isso aí, mas o núcleo mesmo é exigir. Se você fizer a pergunta, o verbo caber está falando sobre o quê? Sobre exigir. Não é sobre exigência. Exigir é um verbo. E aí, professor? E aí você tem um sujeito oracional. É uma oração. Sempre que eu tiver um verbo falando sobre outro verbo, é um sujeito oracional. Veja que não tem como você dizer o verbo caber está falando sobre o quê? Sobre pessoas, sobre encantamento, sobre passado. Não, o verbo caber está falando sobre exigir. Não cabe exigir. Exigir é verbo. Então, sempre que eu tiver um verbo falando sobre outro verbo, eu tenho um sujeito oracional, a oração subordinada, substantiva, subjetiva. E daí, professor? E daí, quando eu tiver um sujeito oracional, quando o verbo falar sobre outro verbo, a flexão é sempre no singular. Então, não pode ser cabem. Tem que ser o quê? Cabe. Por quê, professor? Porque o sujeito do verbo caber é a oração. Exigir que tudo se preserve e aí vai embora. Então, a regrinha é, sempre que eu tiver um verbo falando sobre outro verbo, eu tenho um sujeito oracional. E quando eu tiver sujeito oracional, o verbo fica sempre no singular. Quando eu tiver verbos impessoais, sujeito fica sempre... verbos impessoais fica sempre no singular, porque a oração é sem sujeito. Quando eu tiver um núcleo especial, eu tenho que ver a possibilidade de singular ou plural, porque isso pode existir. E quando eu não tiver nada especial, núcleo no singular, verbo no singular, núcleo no plural, verbo no plural. Tomando cuidado com aquelas premissas. Frase grande, embaralhada, dificuldade de achar o núcleo. Veja que a todo momento aqui eu não estou nem buscando o núcleo. Nossa preocupação está sendo nem com o núcleo. Nem com o sujeito, está sendo com o núcleo do sujeito. Essa é a preocupação. E eu falei a você no início da nossa aula. No início da nossa live eu falei para você. Então, o cuidado todo é justamente esse. Trabalhar em cima de núcleo. Viu como é difícil achar o núcleo? E é o básico. Tem nada. Vez ou outra tem uma situação especial. Mas a regra geral é o que prevalece. Então, sétima questão aí, letra E. A nossa resposta correta. Vamos à próxima. Vamos ver o que tem de novidade aqui na oitava questão. A oitava questão diz assim, ó. A adequada flexão verbal está adequadamente observada na frase. Bem, ele quer a adequada flexão verbal. Muito boa esta questão. Muito boa. Professor, por quê? Porque quando ele fala adequada flexão, ele não me disse qual flexão. É aí onde entra a lógica do candidato que conhece banca. Eu tenho flexão de tempo, modo,
número, pessoa e voz. Eu creio que não seria a necessidade de a gente analisar a flexão de voz, porque não tem, né? Também acho que não. Mas pela experiência que a gente tem, é interessante você entender que existem algumas situações que as bancas costumam falar no que nós chamamos de emprego de verbo. O emprego de um verbo envolve, além da concordância verbal, um outro fator que é muito importante para você saber que ele existe, que é a questão que envolve algumas grafias de verbos em determinados tempos e modos verbais. Existem algumas flexões de tempo e de modo, falando flexão, que ocasionam erros de grafia que na oralidade, na escrita comum, é bem cotidiano. Na escrita cotidiana, perdão, é bem comum. E isso pode ser um motivo de erro de emprego verbal. A prova diz, olha, o verbo foi empregado corretamente. O verbo foi flexionado corretamente. Outra forma de cobrar. Verbo foi flexionado corretamente. Eu vou pensar em concordância? Vou. Mas eu vou pensar também em quê? Grafia. Grafia do verbo. Gostaria de você anotar a seguinte observação, sem teoria. Anota o seguinte. Quando a banca falar em flexão verbal correta, quando a banca falar em emprego correto, emprego adequado de verbo, sem destacar qual é a flexão, se é concordância, você vai trabalhar em cima de duas coisas. A concordância verbal, porque ela é uma flexão, e a flexão de tempo e modo. Mas a flexão de tempo e modo não tem como errar, não tem como errar a flexão. Mas a escrita do verbo tem como errar e aparece muito erro nessa linha. Vamos para a questão para você entender melhor comigo. Vamos lá. Então você anotou, né? Toda vez que a prova falar em emprego de verbo, quando a prova falar em flexão verbal adequada, você tem que trabalhar em cima de quê? Você tem que trabalhar em cima de duas coisas, da concordância e da grafia. Vamos lá. Letra A. Letra A, ele disse o quê? Letra A, ele diz o seguinte. A cada vez mais que sobrevierem sensações desagradáveis, deve-se o conjunto delas a ações de sinapses e substâncias bioquímicas. Veja. Quando você pega a letra A, a cada vez que sobrevierem sensações desagradáveis. Bem, quem é o sujeito de sobrevierem? Sensações desagradáveis. Sensações desagradáveis. Está aqui. Sensações desagradáveis é o sujeito. Deve-se o conjunto delas às sensações de sinapses e substâncias bioquímicas. Quem é o sujeito do verbo dever? O verbo dever está falando sobre o quê? O conjunto delas. Sujeito está aqui. Vamos pegar primeiro a concordância verbal. Gente, na concordância verbal, nesse caso aqui, você tem erro de concordância verbal? Não, você não tem. Porque perceba que sensações está no plural e o conjunto também está concordando com o verbo dever que está no singular. Então, erro de concordância não tem. Então, a flexão de número e pessoa está correta. Mas existe a flexão de modo e tempo que pode provocar erro na escrita do verbo. E o verbo aqui é um verbo delicadíssimo. Olha, sobrevierem. O verbo dever não, mas sobrevierem. Veja as outras alternativas. Olha, intervissem, convir. Olha, veja que está trabalhando aqueles verbos que apresentam detalhes em algumas flexões de tempo e de modo, futuro subjuntivo, e vão apresentar erro de concordância ou erro de escrita. E isso é um erro de inflexão? É. Nesse caso aqui, como é que eu sei se ele foi empregado corretamente? Veja que sobrevierem é o verbo vir. No futuro subjuntivo, só boto sobre. Provir, sobrevir. Olha, como é o verbo vir no futuro subjuntivo? É vierem. E sobrevir, sobrevierem. Perfeita. Perfeito. Então a letra A é a nossa alternativa da vez. Aí você pegar a letra B de bola. Qual é o erro da letra B? Olha, contanto que
Contando com que intervissem, intervissem. Adotavam-se naquele setor a prática de estímulos químicos artificiais. Veja, contando com que intervissem, eles intervissem, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Perfeito, não tem erro de concordância. Se você observar na outra, você tem erro de concordância. Adotava-se. Quem é o sujeito desse verbo aqui? A prática de estímulos químicos artificiais. Sujeito seria isto aqui, o núcleo seria prática, então não é adotavam-se, é adotava-se. No outro caso, você tem erro, professor? Tem. Você tem erro não de concordância verbal, mas de flexão de tempo e modo. A questão não disse qual era a flexão, disse. Falou em concordância verbal, disse flexão de número e pessoa, não, disse flexão. E aí não está o detalhe. Nesse caso aqui, eu tenho erro de flexão? Tenho. De número e pessoa, não. De modo e tempo. Porque o verbo intervir, no futuro subjuntivo, não é vissem. É viessem. Porque, veja, o verbo não é vir, não é intervir, não é derivado de vir. Como é esse verbo no futuro subjuntivo? Viessem. Intervir. Interviessem. Então não é intervissem. Não estou trabalhando com o verbo ver, estou trabalhando com o verbo vir. Verbo vir no futuro subjuntivo é vissem. Intervir. Provir. Proviessem. Sobrevir. Sobreviessem. E aí vai embora. Então não é sobrevissem, é sobreviessem. Então, nesse caso, eu tenho um erro de flexão de número e pessoa no futuro subjuntivo, de grafia. Erro de escrita. Perfeito? Letra C. Eles adotam. Sujeito aqui. Perfeito? Eles. Tudo que lhes convir. Peraí. Convir. Segura aí. É um verbo especial. Convir. Sobrevir. Intervir. Veja que a questão está trabalhando uma lógica muito manjada. Ela está trabalhando porque ela sabe que esses erros de flexão, de número, de modo e tempo, são comuns em verbos derivados de vir, de pôr, de ter. Isso aí é muito fácil encontrar erro. Nesse caso aqui é o verbo convir. Nesse caso aqui, eles adotam tudo o que lhes convier e não convir. Porque é vier. Não é vir, é convier. Estou trabalhando com o verbo ver, o verbo vir, voltar. Então é convier. Então tá errado, É vier. Errado aí a letra C de casa, já foi. Salvo os que os inibem alguma sensação. Eles adotam tudo o que lhes convier como forma de prazer. Salvo quando os inibem. Tá certíssima a concordância. Inibir, sujeito aí eles inibem. Perfeito, tranquilo. Aliás, perdão, tá errada a concordância. Alguma sensação mais severa os inibe. Pronto, aí um erro aí, outro erro de número e pessoa. Então você tem dois erros aí na letra C de casa. Letra D. Ao adotar parâmetros externos como estímulos para o bem-estar, incorrer-se-á num completo equívoco quanto à compreensão dos sistemas bioquímicos muitos cientistas. Veja, ao se adotar, tranquilo, os parâmetros, não. Ao se adotarem os parâmetros, parâmetros externos, seria o sujeito do verbo adotar. Então já tem erro. Erro de qual flexão? Número e pessoa. Não tem erro de escrita, tá corretíssimo. Ao se adotarem. Para o bem-estar, incorrer-se-á num completo equívoco quanto à compreensão dos sistemas bioquímicos. Muitos cientistas. Muitos cientistas, incorrer-se-á. Não, muitos cientistas incorrer-se-ão. Então, dois erros de concordância de número e pessoa. Na anterior foi erro de modo e tempo, mas mostrando isso onde? Na escrita. Escrever um verbo errado, neste caso, é um erro de flexão. Então, letra D também está errada. Muito boa essa questão. Questão de altíssimo nível. E letra L diz, devem-se, olha o verbo dever aqui, aos vários hormônios que inundam o nosso sangue, a sensação. Já tem o erro aqui, Sujeito é o quê? A sensação. Então não é devem-se, é o quê? Deve-se. Portanto, a alternativa correta, a letra A.
Muito, muito boa questão. Então veja, você está pegando questão de todo tipo. Questão difícil, questão fácil, questão que é clara, questão que não é, questão que é obscura. Então, é essa lógica da resolução de questões. Não é para você aprender português, é para você saber como a banca pode cobrar, para você saber o que a banca pode fazer no assunto concordância verbal. Então aqui você já vai direcionar o seu estudo. A quê? Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Alguns casos especiais, mas eu tenho que me habilitar a identificar núcleo. Porque todo o nosso trabalho, até agora, até a 8ª questão, estamos para a penúltima. Está na dificuldade de achar núcleo. No trabalho com núcleo. Frase grande, oração invertida. Vamos lá? Penúltima questão. Vamos à 9ª. Ele diz assim. O verbo flexionado no plural, que também, opa, olha aqui, ó, também pode ser corretamente flexionado no singular. Pessoal, eu acho que nós já respondemos uma questão deste tipo aqui. Eu acho. Por quê? Porque nós já respondemos uma questão desse tipo? Porque eu disse a você o quê? Eu disse a você que toda vez que eu tiver plural ou singular, é facultativo. E para isso tem que ter o quê? Núcleo especial. Vamos olhar as alternativas e ver se tem alguma coisa especial, algum núcleo especial. Letra A. Todos já ouvimos falar de uma criança hiperativa. De crianças hiperativas que não conseguem ficar paradas. Ó, não conseguem ficar paradas, está concordando com quem? Com crianças imperativas. Nada. É singular ou plural. Aqui é plural. Todos, sujeito plural, vai para o plural. Acabou, não tem para onde fugir. Grande parte delas, opa, peraí, atuam, gente, acabou a questão aqui. Por quê? Grande parte delas, quem é o sujeito? Grande parte delas. Coletivo, partitivo, aquelas expressõezinhas, grande parte de, a maioria de. O que é que eu tenho aqui? Eu posso concordar, elas atuam, ou concordar com quem? Com grande parte. Então, grande parte delas atuam ou grande parte delas atuam. Letra B de bola, alternativa correta, singular ou plural. Perfeito? Concordando com grande parte ou concordando com elas. Nesse caso, B de bola, alternativa correta. E a última questão. Revisando aí algumas questões